Pronto, pessoal, voltamos, né? Já fui ali, fiz uma merendinha, né, pessoal? A minha voz até melhorou, tá, pessoal? Da primeira parte aí, você viu? Melhorou, graças a Deus, tá? Eu tava com a voz assim, um pouco aquela rasgando assim para falar, por isso que eu tava falando meio baixo, né? E você sabe aqui, ainda tem zoada de interferência aqui na minha casa, né? Mas graças a Deus, eu não sei o que é que aconteceu, a espiritualidade teve misericórdia, aqueceu a garganta, tá? Tomar um gole d'água aqui para a gente continuar a segunda parte, né, pessoal? A segunda parte do tema de hoje. Qual é o tema que a gente estava falando aí, pessoal? O que é o desenvolvimento espiritual? Então, pessoal, o que é o desenvolvimento espiritual? Aí a gente viu na primeira parte que o desenvolvimento espiritual é um processo contínuo de crescimento e evolução da consciência humana. Então, é um processo que a nossa consciência humana entra, que busca a conexão com o divino e a expansão da consciência e a percepção sobre si mesmo e ao mundo ao redor. É uma jornada pessoal e única. Então, cada um vai ter a sua jornada pessoal despertar único, que envolve buscar o significado, né, da vida, um propósito de vida e transcendências, né, espiritual. Então, você transcender essa vida matéria, transcender o ego, né, como ele falou aqui, transcender o ego, né, livrar dos processos do ego, né, foi o que ele falou aqui. Transcender limitações do ego, tá? Então, é isso que é o processo. Mas eu coloquei a pergunta, e quando e quando entramos nesse processo de expansão da consciência? Quando é que a gente entra, pessoal? Quando é? Quando a gente desperta a consciência. Porque o crescimento é da consciência. Se ela não está desperta, ela não entra nesse desenvolvimento. Se ela não nasce de novo, você tem que nascer espiritualmente. Você tem que ser um espiritual. Aquele que é espiritual, ele sente desejo por coisas espirituais, pelo vibrar no amor, na alegria, na empatia, né? É uma pessoa que está buscando essas coisas. Uma pessoa aí, pessoal, que você vê aí no ego aí, ela não tem desejo disso aí, de nada. Ela pode ver meu vídeo aqui, uma pessoa que está no ego lá. Que esse cara. Não, que é isso? Isso é coisa de louco. Vai achar que é coisa de louco que eu estou falando aqui, tá? Mas vocês que é espiritual, entendem o que eu falo. Por quê? Porque você é espiritual. Vocês aceitam, porque a maneira que você vive é a mesma maneira que eu vivo, buscando essas coisas espirituais. Por isso que vocês aqui aceitam isso, tá? Aquele que não é nascido do espírito, não é um ser espiritual, por isso que o próprio Paulo diz, né? O espiritual ele não entende nada das coisas espirituais, porque ela se discerne espiritualmente, principalmente a Bíblia, tá? É por isso que tem muita gente no ego aí, carnal, lendo a Bíblia e não entende nada, começa a fazer coisas erradas, começa a entender tudo errado. Por quê? Não é espiritual. A Bíblia foi feita para esse homem espiritual. Então, se você não é espiritual, aí quando tem proibições na Bíblia lá, deixar carne, deixar. Então, isso ele começa a mexer com ele quando está dizendo, porque ele quer satisfazer isso, o ego dele. Entende, pessoal? Eu espero que eu resumi essa o que eu falei na primeira parte, né? Mas aonde a gente parou? Aqui, né?
Segunda parte. O desenvolvimento espiritual traz uma série de benefícios para a vida do indivíduo. Alguns desses benefícios incluem autoconhecimento. O desenvolvimento espiritual permite maior autoconhecimento, ajuda o indivíduo a compreender suas emoções, motivações e propósito da vida. Isso possibilita uma vida mais autêntica e alinhada com seus valores e desejos mais profundos. Então, pessoal, o benefício para a gente é que ele vai incluir esse autoconhecimento. Então, sem o autoconhecimento, você não pode compreender as emoções, as motivações da vida. Então, é o trabalho que você vai ficar olhando, analisando o que é que está acontecendo, tá? Na vida na sua vida, tá, pessoal? Aí o que mais? Qual é o outro benefício? Bem-estar emocional. Então, você vai sentir um equilíbrio nas emoções, tá? O desenvolvimento espiritual auxilia no cultivo de emoções positivas, né? Como amor, compaixão, gratidão, promovendo maior bem-estar emocional. Também ajuda a lidar de forma saudável com o desafio emocional, com estresse e ansiedade. Então, você vai saber lidar com isso. Você vai ter essa capacidade na hora que você estiver desenvolvendo espiritualmente. Seu espírito, seu desenvolvimento espiritual vai lhe auxiliar a cultivar essas emoções positivas. Foi até o que a gente falou ontem, né? Pensamento positivo, né? Como amor, gratidão. Então, próprio na hora que você entra começa a levar você para esse desenvolvimento. Entende, pessoal? Aí qual é o outro benefício? Sentido e propósito. Então, você vai ter um sentido na vida e um propósito. O que é que você vai fazer aqui? Você vai ficar igual as outras pessoas aí? O que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu vim fazer, irmão? Não sei. Aí vai ficar aí bagunçando, aí depois quer ir pro céu. Eu sei qual é o céu que você vai. O céu da boca da onça. Você já viu falar o céu da boca da onça? É para lá que você vai, tá? Se você fica aí bagunçando aí, não tem um propósito, não tem uma direção, tá? Você aí fica aí vagando aí, vai ficar aí na mão da Matrix aí, tá? Então, ele fala sentido e propósito. Então, o desenvolvimento espiritual ajuda a encontrar um sentido e propósito na vida, proporcionando uma maior clareza e valores objetivos pessoais. Isso traz uma sensação de direção e motivação, contribuindo para uma vida mais significativa. Então, lhe dá uma direção, uma motivação para você contribuir para a sua vida mais significativa, pessoal. Tá? Aquele que a consciência dele entra nesse desenvolvimento espiritual, vai trazer um propósito de vida para ele. Um objetivo para ele fazer, ele sabe o que é que veio fazer aqui. Né? Então ele vai ter uma sensação que está na direção certa, vai estar a motivação para a vida dele. Então vai ser uma pessoa mais feliz, tá, pessoal? Porque o que deixa a pessoa é a pessoa não saber o que é que veio fazer aqui. É uma coisa que deixa agoniada as pessoas. Aí o que mais? Conexão com o divino. Então, vai trazer esse benefício que é o desenvolvimento espiritual, permite uma conexão com o divino, com Deus, né? Seja através da meditação, da oração ou das práticas espirituais, essa conexão traz uma sensação de paz, harmonia e confiança no universo. Então, você vai trazer uma harmonia que você está conectado com Deus, pessoal. Vai trazer essas sensações através de meditação, oração. Quando você começar a praticar,
você vai começando a se chegar à frequência dimensional, a frequência de Deus, né? Aí outro, relacionamento saudável. Então, a gente vai ter também esse benefício de a gente ter um relacionamento saudável. O desenvolvimento espiritual. Desenvolvimento espiritual fortalece a capacidade de se relacionar de forma mais saudável e empática com o outro, promovendo um relacionamento mais harmonioso e satisfatório. Também ajuda a cultivar a compaixão e o perdão. Então, quando você está cultivando isso, tá, pessoal? Você está desenvolvendo o seu espírito, está trabalhando ali, trabalhando a compaixão, o perdão, você perdoa. Então, você está se relacionando de forma mais empática, tendo empatia com outras pessoas. Por isso que vai promover um relacionamento harmonioso e satisfatório. E a gente vai escolher as pessoas, tá, pessoal? Pela energia. Porque a gente vai ler a energia dela, a gente vai saber. A gente vai escolher as pessoas que a gente vai saber lidar. A gente que é espiritual, a gente tem essa sensibilidade, tá? E a gente vai cultivar também compaixão, perdão, essas coisas, mesmo com pessoas que não seja espiritual igual a gente vai entender ela, né? Temos que perdoar, temos que ter compaixão com ela, esperar o momento do despertar dela, né? A gente vai ter isso. Aí ele fala, o desenvolvimento espiritual é um caminho de autodescoberta e crescimento interior. Então, é um crescimento interior do seu espírito, que nos ajuda a encontrar um sentido mais profundo para a vida e viver de acordo com nossos valores e propósito. É uma jornada pessoal e única, então ninguém pode se tomar, é sua única, é uma decisão sua. O seu despertar, você vai entrar nesse desenvolvimento. Se você não quiser desenvolver, não quer orar, não quer meditar, tem que surgir o desejo lá. O próprio Deus vai colocar em você, que requer dedicação, paciência e perseverança. Então, se você entrou nessa jornada, você vai ter que ter dedicação, paciência, né, pessoal? Paciência até com cada tipo de consciência e perseverar no que a gente está fazendo. Porque a gente vai ser recompensado, tá? Ao nos dedicarmos ao desenvolvimento, podemos experimentar transformação profunda em toda a área da nossa vida, alcançando um estado de plenitude e realização. Então, se a gente se dedica, né, a esse desenvolvimento, por isso que eu falo a vocês, pessoal, que estão aqui no meu canal, se dedique. Mas isso não vai ser forçado, você tem que sentir o desejo, tá? Aqui não é religião, aqui é tomada de consciência. Aqui você tem que tomar consciência. Se você não tomar, eu não posso, o que eu posso fazer, pessoal? Você quer que eu vá aí obrigar você? Engula! Receba! Não pode, pessoal. E aqui não é igual os conceitos religiosos que tem por aí, tá? Aí você vai experimentar uma transformação profunda em toda a área da sua vida, né? Vai alcançar um estado de plenitude e realização, tá? Você quer experimentar isso? Então, se dedique, né? Aí ele fala, o exercício da espiritualidade pode apresentar resultado em 2 níveis da nossa personalidade, intelectual e espiritual. Então, se a gente faz o exercício da espiritualidade, você sabe qual é o exercício da espiritualidade, né, pessoal? Vai apresentar o resultado, você vai melhorar em 2 níveis da sua personalidade. Qual é esse 2 níveis? Intelectual, então vai melhorar o seu intelecto, e espiritual. Então, o intelecto vem da mente, então vem desse campo mental. Então, mentalmente você vai melhorar. E espiritualmente,
Então ele fala, ou seja, mente e alma em evolução. Então, quando você está no exercício da espiritualidade, você está trabalhando a sua mente e a sua alma, aonde a alma está as emoções. Você vai ter uma evolução aí. Tá, pessoal? Entendeu? Quer que eu repita o vídeo todo? Tá certo? Então, aí ele fala, portanto, dedique tempo, e esforço ao desenvolvimento espiritual para trazer uma profunda transformação, enriquecimento para a vida do indivíduo. Então, se dedique, né, pessoal? Tempo, né? Dedica aqui em assistir pelo menos um vídeo, a primeira, a segunda parte do meu vídeo, né? 58 minutos de vídeo aqui. Se dedique o tempo. Agora, vai ser forçado? Eu vou forçar você a assistir meus vídeos? A mandar você orar, meditar? Não. Tem que surgir o desejo em você, tá, pessoal? Para a gente crescer, para a gente desenvolver o espírito, para a gente sair de ser criança. Nossa, pessoal, tem muitas pessoas no grupo religioso que estão como criança, espiritualmente, né? Eu sinto muito, porque esses lugares, pessoal, onde tem erro, tá? Aonde até o pastor falou que sabe que é errado cobrar dízimo de vocês, né? Fazer campanha aí para vocês comprar carnê. Eles sabem disso, mas ele faz isso porque ele diz que quer manter o prédio lá dele. Que diz que a casa de Deus é aquele prédio lá para manter lá e coloca na sua cabeça que você tem que dar para manter isso aí, né? E você que é a verdadeira igreja mesmo de Cristo não é beneficiada. Então, o dinheiro que ele está querendo não é para beneficiar a igreja, é para beneficiar o templo lá dele, que é uma empresa, né? Essa profissão desse pastor é muito boa, tá? Porque ele constrói a empresa sem o dinheiro dele, né? Sem ele investir nada, quem investe é as pessoas e ele é que arrecada tudo. Lucro muito bom esse, tá, pessoal? Você não investe nada e só recebe o lucro. Muito errado, tá, pessoal? Mas as pessoas continuam dando aí no engano, porque está em outra frequência. Não está desperto para entender isso. Eles não vão ensinar, pessoal. Você viu que o pastor ele confessou por outro, ele disse, não, eu sei que está errado, mas eu não posso deixar de pedir aqui dízimo, fazer as campanhas aqui, senão as pessoas não vão dar o dinheiro. Eles não vão deixar, eles não vão largar o doce, sabe? Doce, igual doce de criança. Eles não vão largar. O que é que você tem que fazer? É você despertar e sair desse engano. É isso que eu estou fazendo aqui, vocês despertarem. E ajudar a verdadeira obra que está levando a verdade da espiritualidade. Tá? Porque isso não é espiritualidade. O pastor, sabendo que é engano fazer isso, e ainda continua a fazer, pedir, ele sabe, ele confessou, é engano. E aí está continuando. Pelo amor de Deus, aí não dá, né? Aí não dá. Entende? Vocês têm que abrir os olhos e colocar sua crença na verdade, na verdadeira espiritual. Ajudar até aqueles que estão levando a verdadeira espiritualidade, sem ganância, não enganando. Eu não preciso fazer isso aqui, enganar vocês, tá? Jamais eu vou entrar nisso, eu sabendo da espiritualidade. Esses pastores, tá? Que eles já tomaram consciência disso, eles estão continuando, eles vão ter uma recompensa muito mal lá, tá, pessoal? A espiritualidade vai cobrar muito grande dessa consciência. Porque ele tinha a oportunidade de falar a verdade e não falou. Eu sinto muito, tá? Então, aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre o desenvolvimento espiritual? Desenvolvimento
O crescimento, será que a Bíblia está falando para a gente crescer, expandir a consciência ou não? Será que a Bíblia fala sobre isso, pessoal? Ou não? Não, não tem desenvolvimento na Bíblia não, irmão Samuel. Né? Igual alguns evangélicos que tem. Chega aqui, não existe isso aí não. Aí depois quando eu mostro na Bíblia, aí não aparece mais aqui. Aí vamos embora. Só queria me contradizer, tá, pessoal? Queria me pegar em algum erro para me contradizer. Quando ela não conseguiu, elas vão embora, essas pessoas. É assim. Não querem ter o compromisso de trabalhar a espiritualidade. Ela veio só para querer me contradizer. Aí quando eu mostrei, aí pronto, foi embora. Já aconteceu aqui com muitos aqui, tá, pessoal? Eu sinto muito, eu espero que ela não vá embora, eu espero que ela continue, né? Mas vai embora, porque ela não queria, essas pessoas não querem se converter, tá, pessoal? Não querem despertar a consciência. O que mais? Será que a Bíblia fala? Vamos ler. 2 Pedro 3,18. Cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. 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 Tá, pessoal? Então, tem que crescer, pessoal. Crescer, crescer aonde? Na graça e no conhecimento. Então, vamos aproveitar essa graça de Cristo e vamos crescer, expandir a nossa consciência. Vamos crescer, porque a Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Amém, né? Graças a Deus que temos Cristo para nos ajudar nessa caminhada. O que mais? 1 Pedro 2, versículo 1 até o 3. Vamos ler aqui. Portanto, livre-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja de toda espécie de maledicência. Então, isso aqui é para o pastor, que ele reconheceu que está fazendo dízimo. Então, livre da maldade, do engano. Você não está se livrando, você está dizendo, não, eu estou tendo benefício, eu vou me livrar disso, eu vou falar isso aqui para as pessoas que dízimo não é mais para hoje. Não, então, você não está se livrando do engano, você está no engano. Hipocrisia, máscara, inveja e toda maledicência. Então, você tem que se livrar. Como criança recém-nascida, então, que criança? Criança espiritual. Deseje de coração o leite espiritual puro. Então, que leite é esse? A palavra de Deus, pessoal, a essência da palavra, tá? Para que por meio dela, então, por meio da palavra, da essência, cresça para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, agora que você despertou. Então, vocês que despertaram, tem que, você é uma criancinha recém-nascida, tá? Espiritualmente, nasceu a criança, olha lá, nasceu espiritualmente. Então, agora você tem que desejar de coração. Então, vai surgir, né? O desejo no seu coração de você buscar o leite puro. Entende? Que é a essência da palavra. Para que por meio dela cresça para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, agora que você despertar. Tá? Então, pessoal, a que mais? Colossenses 1:9 até o 10. Vamos ler. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por você e de pedir que seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra
crescendo no conhecimento de Deus. Então, pessoal, desde o dia que Paulo viu, né, os irmãos, ele não deixou de orar pelos irmãos para que eles sejam plenos do conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento. Então, vai crescer. Os irmãos têm que ter isso para deixar de ser criança, porque não pode ficar criança, pessoal. Aquele que despertou, ele não pode, ele tem que buscar o conhecimento da vontade de Deus, né? Conhecimento espiritual. Não é conhecimento terreno, tá, pessoal? Conhecimento espiritual, tá? Para a sua consciência crescer. E isso você vai viver de maneira digna. Em tudo possa agradá-lo, vai frutificar, vai dar fruto em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, você vai crescer no conhecimento de Deus. Entende, pessoal? Claro, né? Aí o que mais? Hebreus 5, versículo 12 até o 14. Vamos ler aqui, né, pessoal? Embora essa altura já devesse ser mestre, precisando de alguém que ensine novamente os princípios alimentares da palavra de Deus. Então, pessoal, não pode. Eu posso botar dizendo, nossa, irmão, você já era essa altura que eu já ensinei as coisas a você. Essa altura já era para você estar mestre. Agora está precisando alguém novamente ensine as coisas alimentares da palavra de Deus? Está precisando de leite e não de alimento sólido? Poxa, você já é grande. Você ainda quer tomar leite igual a criança? Quem se alimenta de leite ainda é criança. Então, é criança espiritual. E não tem experiência no ensino da justiça. É aquela criança, é aquele que despertou, né? Nasceu espiritualmente, ainda então tem que ter cuidado, ir alimentando ali, ir ali regando para que ela cresça. Mas já, irmão, já há muito tempo, já velho, pessoal, ainda quer continuar como criança. É verdade, só me diz a verdade, eu não aceito, isso não está escrito na Bíblia, irmão. Então, é uma criancice. Mas o alimento sólido é para adulto, né? Eu agora não posso tomar só leite. Eu tenho que agora ir ali comer um feijão ali que minha mãe está preparando. Eu tenho que comer para me sustentar. Então, a mesma coisa, o conhecimento tem que ser maior para aqueles que já é adulto. Os quais, pelo exercício constante, então, qual é o exercício? O exercício da espiritualidade. Torne-se apto para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, temos que praticar o exercício. Qual é o exercício lá que ele falou lá da espiritualidade? Né? Meditação, oração, estudo das escrituras. Se dedicar. Então, pelo esse exercício constante, então, é todo dia, tá? Você vai se tornar apto para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha aqui, pessoal, as pessoas que estão aqui no meu canal, elas conhecem já quem é falso profeta, quem não é, tá? Não tinha conhecimento nenhum. Hoje em dia ela tem percepção, ela já percebe quem é que está falando fora da espiritualidade. Tá? É a defesa dela, para ela não ser levada por um vento de doutrina. Tá? O que mais que a Bíblia fala? Efésios 4, versículo 15 e 16. Nossa, a minha voz agora ficou bastante alta, né, pessoal? Saiu aquela coisa da garganta, tá? Então, Efésios 4, versículo 15 e 16. Antes seguir a verdade e o amor. Então, a gente tem que seguir então a nossa crença, a nossa fé tem que ser colocado na verdade e a gente tem que vibrar no amor, crescendo. Então vai dar crescimento se a gente se colocar na verdade e tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Então
a gente vai crescer em tudo aquele que é a cabeça, que é Cristo, né? Que é a cabeça do corpo. Dele todo o corpo. Então, se a gente está unido ao corpo espiritual de Cristo, ajuntado, unido pelo auxílio de toda a junta, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então, cada parte que está conectado ao corpo de Cristo, corpo espiritual, o qual Cristo é a cabeça, tá? Porque esses grupos que se diz que é a igreja de Cristo, que Cristo é a cabeça, mas aonde tem engano, aonde o pastor sabe que não pode cobrar mais dízimo e está cobrando, ele está dizendo, não, eu não posso abrir mão, senão eu não tenho dinheiro aqui para manter a minha vida da minha, manter aqui o prédio que eu fiz aqui. Se eu falar isso para as pessoas, então, será que Cristo é a cabeça desse local, dessa igreja, pessoal? Cristo não é cabeça onde tem engano. Aonde tem engano, não, Cristo não é a cabeça. Tá fora da espiritualidade. Ainda mais que o pastor reconhece que está errado. Mas ele não quer abrir mão pela regalia que ele tem, pelas coisas que ele tem. Então, Cristo não é a cabeça desse local, tá? Não vai crescer. E é por isso, é a prova, tá? Que a maioria dessas pessoas que estão nesses grupos onde tem esses enganos, as pessoas têm lá 20, 30, 40 anos indo para esses grupos e não sabem o que é espiritualidade, não cresce. Conhecimento fica aí nessa meninice aí. Eu já conversei com muitos, pessoal, principalmente amigos meus aqui que vão para esses grupos evangélicos. Eu já conversei, não sabe o que é espiritualidade, não tem crescimento. Um dia um assistiu meu vídeo, nossa, o que é isso que ele está falando? Eu não sei, não sabe, não tem conhecimento, não tem consciência expandida. Então, tá como criança, por que não cresce? Porque tem engano. Então, não está ajuntado, unido no corpo verdadeiro, está fora do corpo. Ai, irmão Samuel, eu estou aqui na igreja, não é o corpo, não. Não é. Onde tem engano, os pastores fazendo aí, muita a maioria sabe que não pode cobrar de vocês e estão fazendo isso, é engano. Então, Cristo não é a cabeça aí desse local, dessa igreja. Não é. Está fora. Então, não vai haver crescimento, porque não está junto ao verdadeiro corpo. Então, você tem que se unir ao verdadeiro corpo de Cristo, o qual Cristo é a cabeça. Tá? Tá bem claro, né? Eu não vou repetir mais, tá? Aí o que vai? 1 Pedro 2, versículo 4 e 5. À medida que se aproxima dele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedra viva na edificação de uma casa espiritual. Essa casa é espiritual, e espiritual você não vê, para ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifício aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, é por meio de Jesus Cristo que a gente entra nessa casa espiritual. Quando a gente está se aproximando, né, à medida que aproximando dele, pedra viva, então, de Cristo, né? Vamos nos conectando com a frequência de Cristo, porque essa pedra viva é Cristo. É a pedra que os edificadores rejeitaram. Então, a pedra de esquina, né? Como é chamado também, a pedra de esquina. Então, essa pedra viva, que é Cristo, foi rejeitada pelos homens. Mas essa pedra foi escolhida por Deus, preciosa para ele. Essa pedra é preciosa para Deus. Então, quem foi esses homens que rejeitaram? Foi os construtores. Você sabe quem são os construtores? Eles rejeitaram a Cristo. Não quiseram o ensinamento de Cristo.
E a maioria deles que levaram, naquela época, levaram Cristo à crucificação. Então foram rejeitados, né? Mas é preciosa para Deus essa pedra que é Cristo. Quando a gente vai se aproximando da frequência de Cristo, o que é que acontece? Você também está sendo utilizado como pedra viva. Então você se torna uma pedra viva na edificação de uma casa espiritual. Então você se torna uma casa espiritual de Cristo para ser sacerdócio santo. É santo, é separado para oferecer sacrifício o quê? Espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. É claro, tá bem claro na minha mente, no meu coração. Tá bem claro, tá? Eu fico muito revoltado, tá, pessoal? Nossa, um pastor falar isso, tá? Que ele não abre mão de algum benefício terreno, pessoal, para conseguir a coroa da vida eterna, para ser usado, porque se começar, não vai abrir mão de cobrar dízimo para as pessoas, ele não vai abrir mão disso, ele sabendo que é errado, não abre mão, por causa que ele tem a regalia, ele quer manter a regalia da família dele, porque vocês mantém ali o local que ele diz que é igreja, engana vocês, dizendo que aquilo é igreja e não é, que é vocês que é a igreja, tá? E começa a tirar dinheiro de vocês, né? E vocês estão aí fazendo isso, estão dando. É como está funcionando agora, tá? Até por um certo tempo, tá, pessoal? O que mais? Segunda Tessalonicense 1:3. Irmão, devemos sempre dar graça a Deus por vocês. Isto é justo, porque a fé que você tem cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor de todos vocês, um para com o outro. Então, o que é que o apóstolo viu naqueles irmãos? Ele disse, eu vou dar graças a Deus por vocês, irmão. Porque eu vejo que a fé de vocês está crescendo. Né? Está crescendo espiritualmente a fé. E o amor de você está aumentando. Porque vocês estavam ajudando, vocês estavam contribuindo, vocês estavam participando. O apóstolo Paulo estava vendo isso nos irmãos. Então, tem que crescer, pessoal. Para fazer o bem, para abençoar as pessoas, tá? Tem que. Então, se pessoas estão em negócio, não crescem para não fazer o bem, as pessoas fazer até mal, tem alguma coisa errada. Não está ligado ao verdadeiro corpo, ao corpo de Cristo espiritual. Então, Cristo não é cabeça. Aonde tem engano, agora, diga sinceramente, pessoal, você acha que Cristo vai ser a cabeça em um local onde o pastor confessa que é errado cobrar dízimo de vocês? Ele confessou, ele sabe, porque ele estudou a espiritualidade, trouxe a consciência dele que aquilo não é mais da graça de Cristo. Então, e ele confessou, ele fala, não, é errado mesmo, mas eu não posso abrir mão. Você acha que Cristo vai ser a cabeça dessa igreja? Coloca aí nos comentários, seja sincero. Mas tem algumas pessoas que acham que Cristo vai estar lá. E não está, pessoal. Eu sinto muito em falar isso aqui, tá? Aí o que mais? Efésios 2. Por isso que teve gente ontem aqui, ficou raivada, né? Porque ela quer acreditar que lá o pastor, a igreja dela é verdadeira. Mas quando eu falei essas coisas, a pessoa ficou retada comigo. E ela fica retada comigo. O que é que eu tenho a ver com isso que seu pastor está errando aí? Eu não tenho nada a ver com isso. Agora eu estou mostrando a verdade. Agora aí você fica retada comigo, é? Não fique retada comigo. Eu não fiz nada com você. Quem está fazendo é o seu pastor que está enganando você. Aí, quando a pessoa ouve eu falando isso, aí fica revoltada comigo. Eu vou pegar ele e dar um murro na cara dele. Quer até me espancar, pessoal.
O que é que eu tenho a ver com o erro do que o seu pastor está falando? Se o seu pastor está errando, é problema dele. Eu estou mostrando aqui o erro. Ele se conserte. Se ele não se consertar, você vai ficar no engano com ele? Boa sorte. Continue no engano com ele. Aí o que mais, pessoal? Efésios 2, versículo 19 até o 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadão dos santos e membro da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, e tendo Jesus Cristo como pedra angular, então pedra de esquina, né? No qual todo edifício ajuntado cresce para se tornar o santuário santo no Senhor. Nele você também está sendo edificado junto para se tornar morada de Deus por seu Espírito. Mais claro do que isso, tá, pessoal? Mais claro do que isso, só 2 disso. Você já ouviu falar assim? Mais claro do que só 2 disso. Então, olha o que ele está dizendo, pessoal. A gente já não é estrangeiro para as coisas espirituais de Deus. A gente já é cidadão dos santos, membro dessa família espiritual, que está sendo edificado sobre o fundamento de quê? Dos apóstolos, dos profetas, tá? Principalmente Daniel, tá? Tendo Jesus Cristo, né? Daniel, Isaías, tá? Jeremias, então, estamos fundamentados neles. Tendo Jesus Cristo como pedra. Então, você tem que ter o fundamento, tem que estar em Jesus Cristo. E nos apóstolos e nos profetas. Então, tem que lançar essa base. Então, quem não tem essa base, está fora da espiritualidade. Está fora. Está fora. É outra coisa aí. Não é espiritualidade verdadeira. Porque a espiritualidade é só uma. O que é que ele diz? No qual todos, é difícil, ajuntado, vai crescer, tornar um santuário santo no Senhor. Então, a gente vai se tornar um santuário, se estamos fundamentados nos apóstolos, no profeta, em Jesus Cristo. Nele você também está sendo edificado, então, para se tornar morada de Deus. Então, aonde é a morada de Deus? Então, o pastor não quer abrir mão, porque ele diz que é para o edifício que ele tem lá, que ele diz que é a igreja. Será que Deus está fazendo morada naquele edifício, que ele está gastando dinheiro, tomando dinheiro de você, para ele ter uma vida de regalia e lá o edifício? É lá que Deus vai fazer morada? Não, Deus quer fazer morada em você, pelo seu Espírito. Então, é pelo seu Espírito que Deus vai fazer morada no seu coração, se você não endurecer o coração. Porque se você endurecer o coração, você vai estar fora. Você não vai se tornar morada de Cristo. Mas eu vou para a igreja aqui que o pastor, eu dou dinheiro para ele manter lá o edifício dele. Você está dando dinheiro lá para ele manter o edifício. Não é morada de Deus. Tá? É claro? Tá claro, né, pessoal? Aí o que mais? Filipenses 1,6. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, a obra é na gente. Então, é o desenvolvimento espiritual que Deus vai fazer na gente. Ele vai tirar tudo, vai equilibrar nossas energias, tá? Quando a gente se aproximar dele, tá? O que mais? 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, quem? Paulo, né? Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. De modo que nem o que planta,
nem o que rega são alguma coisa. Então, nem aquele que plantou Paulo, né, e Apolo é alguma coisa, não é nada. Então, se eu estou plantando aqui, ou alguém vai regar, não é nada. Ninguém não é nada. Mas unicamente Deus é que efetua o crescimento. Então, é Deus é que vai fazer com que você entre nesse desenvolvimento espiritual. É Ele que vai fazer você crescer. Se Ele não estiver operando, se você não abrir o coração para Ele operar na sua vida, eu vou ficar aqui falando, não vai adiantar de nada, tá? Perdendo tempo, tá? Então, quando a obra está com Deus, Deus começa a operar na consciência das pessoas, tá? Vai fazer com efetuar o crescimento dessa consciência, porque Deus quer que você chegue à maturidade. É o que ele fala aqui em Efésios 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, a gente vai trabalhar o desenvolvimento para que a gente alcance a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, né? A gente vai ter que passar a imagem, o conhecimento que o Filho de Deus tem. E chegamos à maturidade. Então, maturidade é o quê? É uma pessoa que está madura, é uma pessoa já adulta. E atinge a plenitude de Cristo. Então, a gente atinge aquele nível de consciência que Cristo tem. A gente está trabalhando para isso, tá, pessoal? A gente ainda está como criancinha, adolescente, a gente está tentando melhorar para a gente chegar nesse nível. E não é fácil, né? Por isso que a gente tem que pedir ajuda aí, porque a dificuldade que a gente encontra, né? Não é fácil. Ao que mais? Colossenses 2, versículo 19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Então, o que é que Paulo está falando? Alguém não está unido à cabeça, que é Cristo, a partir do qual todo o corpo sustentado unido por suas ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então, você só pode obter crescimento do seu espírito se você estiver ligado à cabeça do corpo que é Cristo. Se você não estiver ligado, tá fora, tá fora. Não vai haver crescimento. Você não vai desenvolver espiritualmente. Não vai haver um crescimento que vai ser dado por Deus. Você está fora da frequência que o corpo de Cristo espiritual quer. Porque quando você une ao corpo espiritual de Cristo, você vai obter o crescimento. Se não, está fora. Ao que mais, pessoal? 1 Tessalonicenses 3,12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tem um para com os outros e para com todos. O exemplo do nosso amor por vocês. Então, a gente tem que crescer também no amor de Cristo, né, pessoal? O amor que os apóstolos tiveram pelos irmãos. Então, a gente tem que transbordar esse amor, que também é um desenvolvimento espiritual. Você viu ele falar? A gente tem que desenvolver, cultivar o amor, a compaixão, a paz. Você não viu lá? Então, faz parte do crescimento. Se você não vibrar no amor, não cresce, tá? Ao que mais? 2 Pedro 1, 5 até o 8. Por isso mesmo procuro completar a fé com a virtude, e a virtude com conhecimento, o conhecimento com autocontrole, o autocontrole com a perseverança com a piedade com a fraternidade com amor. Pois se essas qualidades estiver em você e aumentarem, elas expandirão
de ser ineficaz, infrutífero no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Então, se você procurar completar a sua fé com essas virtudes aqui, que ele falou, você vai ter essas qualidades, vai aumentar e vai expandir a sua consciência. Você não vai se tornar infrutífero, você vai começar a dar o fruto, né, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é para isso que a gente tem que crescer, tá, pessoal? Que mais? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa para o ensino, para compreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus, então, o homem de Deus, o homem espiritual, seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, essa palavra, a escritura que é inspirada por Deus, é para instruir, corrigir o homem de Deus. Então, se você não é homem ou mulher de Deus, então, o que é um homem e mulher de Deus? Eu gravei um vídeo aqui falando o que é o homem espiritual. É esse homem de Deus. Então, se você não nasceu espiritual, você não se tornou um homem de Deus, pessoal. Tá? Porque todo mundo se inclui e acha que é homem, né? E mulher de Deus, porque você às vezes vai para um grupo religioso, ou está lendo as escrituras e tal. Isso não significa que você é um homem de Deus apto, preparado para a boa obra. Tá? Não significa. Porque você tem que despertar a consciência. Quantos aí agora eu vejo que estão no grupo e estão com a consciência, não estão despertos? Entende que Paulo está falando de outra coisa aqui, para Timóteo. Aí o que mais? Colossenses 1:10. Para que andeis de maneira digna no Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, para que você ande de maneira, você tem que frutificar em toda boa obra. E assim você vai crescer no conhecimento de Deus, tá? Tá desperto. É uma pessoa que está desperta, né? Aí o que mais? Salmo 1, versículo 1 até o 3. Bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro da água, o qual dá o seu fruto no seu tempo e cuja folha não murcha, e tudo o que fizer prosperará. Então, esse é aquele homem, né? Bem-aventurado, aquele homem feliz, né? Bem-aventurado é feliz. Ele despertou, ele não vai mais ficar no pecadores, escarnecedores. Então, a própria frequência dele, ele evita isso, tá, pessoal? Você vê as pessoas que é desperta verdadeira. Ela é reservada, pessoal. Ela tem poucos amigos. Ela não vai em muitos lugares. Olha aqui eu, pessoal. Eu sou a prova viva, eu sou a prova viva desse despertar, tá? E eu era músico, eu ia a vários lugares, tal, ia a vários, mas agora não vai. Por quê? Porque até a gente se sente mal, pessoal. As energias são contrárias com a frequência que a gente está agora. Aquele que despertou, ele está em outra frequência. Então, a maioria dele tá. Então, ele vai ser como esse homem aqui, plantado junto ao ribeiro de água. Então, não vai faltar nutriente, pai. Né? O que mais? Tá querendo faltar luz aqui, ó, pessoal. Vamos logo terminar, tá? Porque tá querendo faltar luz. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós o ramo. Quem permanece em mim
e eu nele, esse dá fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então, é claro, né, pessoal? Se você não tiver na videira verdadeira, que é Cristo, você não vai fazer nada. Você não vai dar o fruto, você não vai fazer a obra de Deus verdadeiramente. Ao que mais? Hebreus 6, 1 e 2. Portanto, deixe a doutrina alimentar de Cristo, vamos à maturidade. Tem que crescer, tá? Não lançando novamente fundamento de arrependimento, obras mortas, fé em Deus, instrução sobre lavar e impor a mão, ressurreição, mortos, julgamento eterno. Então, a gente tem que ir para o crescimento espiritual, pessoal. E isso aí, deixa aí. Quantos aí estão se batendo com isso aí? Tem que ser batizado. Você tem tá, um monte aí, tá? Um monte de religião, tudo aí preso ainda ao rudimento alimentar de Cristo. Aí, 2 Pedro 3, versículo 17 e 18. Vocês, portanto, amados, sabem disto de antemão. Então, já foram instruídos, né? Por Pedro. Tome cuidado para não deixarem levar pelo erro dos injustos. Não podemos, tá? Ser enganado, né? Perdendo a estabilidade. Então, perdendo a frequência. Você sai da estabilidade. Antes, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, no dia eterno. Amém. Amém, tá? É bem claro, então, para que você não saia, perder a estabilidade do caminho que você está seguindo. Cuidado, porque tem aí os erros dos injustos, tá? Você viu que o pastor, eu vi aí o vídeo que o pastor falou que é errado dar o dízimo, mas ele disse que não vai ensinar os membros dele que é errado, por quê? Porque ele quer o dinheiro para manter a vida dele, né, a regalia, né? Ele com carro, a casa boa, né? Para manter aquela regalia dele e manter o templo que ele disse, para manter aqui o templo. Então, não vou falar isso para as pessoas. Se eu falar isso, as pessoas não vão querer dar mais. Tá? Então, ela não deixa as pessoas darem por amor. Então, as pessoas estão dando por medo, por força, sabe? Por como é que se diz? Barganha. Tá dando por barganha. Se você dá aqui, você vai receber em dobro. Então, as pessoas estão dando por isso. Não é por amor do coração. Ao que mais? 1 Timóteo 4, 7 e 8. Rejeite, porém, a fábula profanas e tolas, antes exercite na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida presente quanto para a vida. Então, exercite a espiritualidade, a piedade, né? Exercite. O exercício físico é bom? É bom. É proveito para o seu corpo. Mas exercite mais a espiritualidade, que é essa piedade, tá? Porque você vai ter promessa tanto na vida presente quanto na vida futura. Entendeu, pessoal? Quer que eu repita de novo? Já é 58 minutos. Será que vai repetir? Não vamos, né? Acabou aqui. Agradecer a vocês, tá? Obrigado por tudo, tá, pessoal? Agradecer a Deus, a espiritualidade. Obrigado. Até melhorou a minha voz e tudo. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!